Neste vídeo eu quero tratar com vocês o que eu tenho chamado de possíveis pontos de inflexão que podem levar o Ibovespa, que de novembro até o início de 2021 ele subiu cerca de 30%. Isso se eu pegar o início ali de novembro, apesar de que de agosto até o fim de outubro a linha é declinante em função daquele outro movimento de recuperação que vai de maio a agosto. Então eu estou ressaltando isso porque nós percebemos ciclos, né, que do mesmo jeito que houve a recuperação de maio a agosto, de agosto até outubro houve um declínio. De novembro até o início de janeiro houve mais um movimento de recuperação, né? Agora, sempre que aparece uma expectativa futura, e veja, esse movimento do Ibovespa ele não está alinhado, né, dia a dia com o que acontece na economia. Imagina se a Bolsa de Valores só a partir de março, quando sai o PIB do ano anterior, ela fizesse uma conta e ajustasse o valor dos ativos para aquilo. Então não haveria sentido em que houvesse cotação diária, né? Por isso ela está sempre visando uma expectativa futura. E simplesmente é uma expectativa, não é um prognóstico, né? Como muitos da área econômica, né, que ainda acreditam que dentro das ciências econômicas dê para fazer prognóstico, né? Você tem um cheiro, você tem uma certa tendência a dizer, olha, é mais para cá, mais para lá. E não simplesmente fazer aquelas previsões ridículas de que o PIB seria de menos 10%, menos 11%, e não foi nada disso. Então, assim, era muito cômodo, né, jogar um número cada vez mais catastrofista, simplesmente sem ter a humildade de dizer, olha, se você fechou tudo, você está tendo agora uma restrição na oferta e na demanda, uma coisa totalmente anômala, não adianta usar modelo econométrico nenhum para fazer projeção de PIB. Ele será o que será no momento em que nós reabrimos a economia. E de fato foi o que aconteceu. Bastou realmente abrir, as coisas voltaram. O tal do novo normal, isso nunca aconteceu e não vai acontecer novo normal nenhum. As coisas voltam para a sua normalidade, não uma coisa nova, a menos ser procedimentos, técnicas que são usadas a partir de uma catástrofe, você descobre uma técnica melhor, isso é outra coisa, né? Mas comportamento social, pandemia nenhuma, nunca mudou na história. Bom, então eu elenquei aqui 6 pontos de inflexão que já alerto, eles não estão nem numa ordem cronológica, nem numa ordem hierárquica, e também eu não estou imaginando que eles possam acontecer isoladamente. Primeiro acontece um, depois acontece o outro, depois não, eles podem inclusive acontecer simultaneamente, né? E se um ou mais desses pontos vierem a se confirmar, vocês podem ter certeza que isso vai afetar fortemente o índice, o preço médio das ações. Elas vão começar a mudar de patamar, de ser um patamar agora declinante, mesmo porque em relação ao último movimento, né, e a função que nós chamamos é sempre a função sem memória, né? Não adianta vir dizer, não, mas no começo de 2020, não, esquece, isso já foi. Os movimentos são sempre aquela memória do curtíssimo prazo e que é ali que você vai realizar ou não um lucro ou prejuízo. Então, por isso que ela não tem memória para trás. Então, por exemplo, primeiro ponto, a questão da guerra ou revolta das vacinas como preferida, né? Ela vai acontecer, né? Ela já vem num processo de politização muito grande, basta ver governadores midiáticos aí que ficam mandando por redes sociais recados para a Anvisa e outros e tal, que é uma coisa muito republicana, né? Realmente, então, cada passo ao longo do ano, à medida que a logística da vacinação seja feita, sempre vai se olhar para a parte do copo que está vazio. Então, você pode ter certeza que vão tentar de tudo para colocar sempre o que foi errado na conta do governo federal. O que está certo é algum governador fantástico, magnânimo e tal, que ele que teve essa ideia e tal. Então, essa questão vai ser sim usada politicamente, isso vai afetar em alguma medida o humor, digamos assim, dos investidores para a renda variável. O ataque às propostas do ministro da Economia, isso está certo, está declarado. Veja como
o autoproclamado primeiro-ministro, como eu chamo, já vinha tentando dificultar ao máximo a pauta para o ministro da Economia, colocando obstruções à pauta de privatização das estatais, obstruindo, por exemplo, o remanejamento do orçamento que será necessário num cenário desse, né? Tudo impondo um ônus maior, né, para o executivo, né? A votação de pautas que onerem mais ainda a União, porque a ideia desse tipo de gente é assim, tem que sobrar o mínimo de dinheiro possível para o governo ter uma margem de manobra para não se demonstrar tão eficiente assim. Um dos problemas crônicos do presidencialismo da forma que é o presidencialismo brasileiro, de multipartidário, esse poder, comissões, quem tem o voto é o partido, não é a quem teve. Se vocês compararam os Estados Unidos, por exemplo, com todos os problemas que nós vimos recente nos Estados Unidos, mas aqui realmente então esse desalinhamento, nunca haverá um alinhamento entre a pauta de urgência de um executivo com o legislativo, porque ele sempre vai cobrar em troca alguma coisa. Pô, para que eu vou te ajudar? Por quê? Para você ser reeleito? Não vou te ajudar, né? Então isso vai ficar para um vídeo que eu vou fazer nos próximos dias sobre esse tema. Então, o número 3, a pressão para o alinhamento com pautas ambientais do governo Biden. Então, tanto daqui como dos democratas, vai haver uma coisa conjunta. Então, sabe aqueles expatriados que continuam falando mal do Brasil, aqueles correspondentes da imprensa que vivem no exterior para falar mal do Brasil. Então, essa pauta, pegando a desculpa na questão ambiental, também vai ser usado, por exemplo, pelos democratas para impedir, por exemplo, que a gente exporte mais manufaturados para os Estados Unidos. Os governos democratas, historicamente, são bem mais protecionistas do que os republicanos, isso é um fato. Então, essa questão de pano de fundo ambiental também será uma coisa que vai nos pressionar, né? Vai depender muito da margem que o Biden vai ter, principalmente nesses primeiros 2 anos do mandato, em relação a outros problemas que ele tem para resolver. Mas pelo menos no discurso de secretários que ele já tem escolhido, os ativistas americanos, isso vai entrar na nossa conta. No item 4 eu separei aqui, há uma questão que orbita ali próximo, que é a questão inflacionária ao longo de 2021, até que ponto ela vai ser contida, porque tem muita gente apostando em recuperar a margem, subir e tal. Então, também vão tentar pressionar o Banco Central, parte do segmento financeiro, que está desconfortável com o juro a 2%, gestores que não conseguem gerar ganho com um CDI de 1,90%. Então tem muita gente que vai usar isso, a pressão inflacionária e tal, como argumento para que o juro seja majorado, né? E nós temos também a questão da dívida pública crescente. Então, esse dilema aqui, que vai prevalecer, se nós vamos suportar um nível maior de inflação, mas de repente a própria dívida pública vai sendo consumida por essa inflação à medida que a Selic continua em 2%, isso vai ser um dilema ao longo de 2021 e dependendo de quem puxar mais a corda para o seu lado, os desdobramentos podem ser realmente ruins para a Bolsa, né? E aqui nós vivemos o que eu chamo um paradoxo, que é econômico, fiscal e assistencial, porque, por exemplo, no final de semana eu leio uma manchete que diz assim: fim do auxílio emergencial pode levar até 3,4 milhões de pessoas, né, para a extrema pobreza. Então, assim, isso aqui é sempre um paradoxo, porque assim, o mesmo jornal, ao longo da semana, fica escolhendo lá os economistas que eu chamo de gabinete, batendo, não pode furar o teto, porque o teto não sei o quê. Pois é, então assim, não vamos furar o teto, tá tudo bem, e aí no final de semana ele solta uma matéria dessa dizendo que sem o auxílio emergencial são 3,4 milhões de pessoas na linha da pobreza. Então, a mais. Então, é uma coisa paradoxal no Brasil, né? Desde a Constituição de 88, a gente tem que encaixar o que dá para nós fazermos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós seremos. Não dá para realmente ficar reclamando, na hora de comparar, como eu vi esses dias, não, porque vamos comparar com os Estados Unidos, com a Itália, com o Cielo. Mas como você vai comparar com esses países, né, em outras questões? Quer dizer, sempre se faz uma comparação que é totalmente descabida. Então essa questão aqui do auxílio emergencial tem que estar fora do teto, mas aí não.
Não, isso é contabilidade criativa, você está querendo furar o teto, não sei o quê. Ué, o teto era 120 e poucos bilhões nesse ano que passou, nós gastamos quase 1 trilhão. Não era para ter gasto? Isso não foi furar? Mas não foi por um bom motivo? Não, agora não. Então, ajuste fiscal e tal. Quer dizer, de novo, se favorece quem? A agenda daquele sistema financeiro, que, como eu já disse, ele quer o juro dele primeiro. Pô, mas eu, ao pagar o juro que você quer, eu estou deixando de fazer uma série de avanços sociais e assistenciais do país. Não, aí você está irresponsável fiscalmente, aí você é irresponsável. Pois é, o Brasil segue essa agenda desde lá de trás dos anos 80, quando o FMI ficava no pescoço, porque de fato a gente era um desperdício, os bancos estaduais, aquela coisa toda, né? Agora, não é porque a gente seguiu a agenda do que eles quiseram que a gente conseguiu melhorar tanto o IDH e resolver os problemas de saneamento, de saúde pública, de educação. Não conseguiu. Mas o juro foi pago. Todas no Brasil não ficou, desde o default dos anos 80 a gente pagou tudo, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que escolher, né? O que realmente é prioritário. Jogar, por exemplo, manter o déficit em relação ao PIB abaixo de 100%, para quê? Para aparecer na foto? Não, eu estou aqui com a dívida contida e tal. E, enquanto isso, é mais uma geração de pessoas sacrificadas, né? E a questão também que o segmento financeiro vem tentando tirar do governo um juro maior. Você veja nos títulos pré-fixados que hoje, para o governo rolar essa dívida, ele tem que pagar em títulos mais longos um juro muito maior do que ele tem pago no curto prazo, né? Então, eles vão tentar usar essa dificuldade, principalmente no início de 2021, para ver se força o governo a subir o juro. Aí nós temos também toda essa questão de quem assume como presidente da Câmara. Eu já comentei em outros vídeos aqui, em outros canais, que esse modelo de presidencialismo, de multipartidário brasileiro nunca deu certo, desde da saída do Getúlio, né? Não dá porque simplesmente a agenda de qualquer um ali que seja o presidente do Legislativo não bate com a agenda do Executivo, né? O que aconteceu no início do processo de redemocratização é apenas um hiato em toda essa coisa disfuncional, né? Isso eu ainda vou explicar num outro vídeo específico sobre isso, mas da maneira que nós temos hoje, não haverá essa coordenação, né? E por isso, a agenda, a prioridade de várias coisas do Executivo não vai estar ligada ali com o Legislativo em grande medida, né? E ainda corremos o risco de que, mesmo que em alguns momentos, aquele pessoal mais de centro, que apoia o governo em algumas medidas, aí quem é de esquerda, por exemplo, que ficou fora daquilo, vai correr onde? Vai correr no STF para judicializar aquela decisão. Então nós ainda temos isso, quer dizer, hoje o argumento é o seguinte: eu perdi no plenário, eu corro no STF, né? E a gente tem um STF que também legisla, né? É o quarto poder, né? Fora ser judiciário, ele também tem essa função, né? Aqui, né? Veja se, como eu já comentei, veja se nos Estados Unidos, se é para comparar, você já vê algum ministro da Suprema Corte americana fazendo seminários, aparecendo por aí, fazendo lives com personalidades, dando entrevistas? Não tem isso, entende? Não tem. Então esse imbróglio com relação ao novo presidente da Câmara, qualquer um que vença ali, de qualquer forma ainda vai ter uma pressão muito forte para que ele aceite pelo menos um pedido de impeachment. Então, em certos momentos a gente vai estar mais próximo dele ceder, estar acuado, em outros momentos não, ele vai conseguir, né, se conter. Mas isso é uma coisa que, à medida que 2022 caminha, vocês podem ter certeza que a esquerda vai cada vez mais tentar empichar, né? Porque eles sabem que seria difícil vencer nas urnas se a situação econômica estiver favorável em 2022, né? Tanto é que
se a pauta de esquerda eles fossem tão autossuficiente, os resultados municipais aí que nós tivemos aí seriam totalmente diferentes e eles teriam condições morais e políticas de lançar o próprio candidato com chance de vencer a presidência na Câmara, coisa que não tem. Então o único jeito é tentar minar através de um processo, né, de impeachment, né? Isso não vai sair do radar. E finalmente o ativismo, de fato, do judiciário do STF, né? Nessas decisões recentes de abrir um processo, eles mesmos abriram investigação, vejam quantos meses já se passaram, pessoas que foram presas, que usam tornozeleira, que têm suas redes bloqueadas, e tudo em tese em torno de uma investigação que só se prolonga, que existam realmente pessoas que tenham cometido crimes, sim, daquilo tudo que é previsto já na legislação, e que todas as pessoas que sofreram isso via redes sociais tiveram a justiça feita, porque podia ser calúnia, difamação, todo tipo de fraude, enfim. Então não falta elementos na legislação que façam com que pessoas que cometam certas atitudes de ameaça, intimidação, chantagem, enfim, tudo isso está previsto. Então, bastante coisa. Então, esse ativismo, sabe onde que vai bater? Anulação de condenações, porque não admitem, né, que parte do Ministério Público tem esse protagonismo que teve desde a Lava Jato. Isso é um ambiente onde sempre foi, nas altas cortes, que se discutia isso, né, num ambiente para poucos, à medida em que muita gente entrou no processo e diz, não, eu agora estou acusando isso, então fere muita coisa, né, seja do ponto de vista de ego, seja do ponto de vista de outras coisas, né. Então, basta ver a interferência em muita questão com relação à proximidade da vacinação. É bem provável que ao longo de todo o processo, até na questão da logística, de como é que tem que ser feito, se o privado, a instituição privada vai poder ou não comprar e importar por conta própria, e, enfim. Então podem esperar que eles não vão se furtar de ter esse protagonismo também, né? E interferência no todo o programa de desestatização, seja federal, seja estadual. Realmente, como eu já disse, mesmo que passe nas assembleias dos respectivos estados, passe pelo Congresso, porque foram eles que decidiram que para desestatizar, para fechar uma empresa estatal, tem que passar pelo Congresso, quer dizer, o Executivo, a caneta do Executivo, veja, não vale, né? Vale para criar ele não precisa perguntar para ninguém, mas para fechar ele tem que passar pelo Congresso. Mesmo passando pelo Congresso, aqueles que só sobrevivem se o Estado for maior. Por quê? Porque eles vão ter mais pessoas para indicar para aquelas empresas, vão ter mais funcionários públicos que vão se tornar membros de gabinete do partido, com contribuição mensal. Então é fundamental que o Estado cresça a sua máquina, né? Para eles é um péssimo negócio se começar a diminuir o número dessas empresas estatais. O poder deles fica muito reduzido. Então teremos também esse ativismo do STF na questão das privatizações.